Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro que consegue a classificação às oitavas de final da Sul-Americana com muito drama e sofrimento desnecessário, mas a verdade é que assim, é muito fruto de um time que taticamente é nulo, né? O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Bucaramanga, né? Esse resultado, ele facilmente poderia ter sido o resultado do jogo de ida, porque no jogo de ida o Atlético Mineiro foi horrível, mas é aquele negócio, aguentou e aí num pênalti conseguiu vencer o jogo. Mas assim, o Bucaramanga teve mais finalizações, mais volume de jogo, foi uma atuação catastrófica do Atlético, mas o resultado engana. Hoje não é que o Atlético foi pior, mas assim, o Atlético tem tempos que não marca um gol de bola rolando. Isso já é bem preocupante. E a questão é, se o Hulk não faz um milagre, né, aí fica difícil. Até as grandes jogadas ofensivas do Atlético são brilhos individuais, né? Qual que é a melhor chance do Atlético no jogo? Tem três que eu consigo pegar aqui. Tipo, duas eu posso até colocar um lado tático, que foram boas transições no segundo tempo, e as duas o Dudu perdeu, né? Teve um cruzamento, o Dudu acabou cabeceando na trave, e teve uma bola que cara a cara ali, ele tentou bater de primeiro e pegou todo errado. Mas no primeiro tempo teve o lance do Hulk, que o Scarpa faz aquele lançamento perfeito, e o Hulk acabou chutando para fora. Mas assim, aquele tipo de passe, você não pode contar que qualquer jogador vai ficar fazendo aquilo o tempo todo, não é fácil fazer aquele tipo de jogada. E o Atlético não foi melhorando a criação que passou do jogo, foi piorando. Inclusive os minutos finais tava dando até medo do Bucaramanga fazer 2-0, né? E uma jogada ofensiva lá no primeiro tempo, basicamente eles vão e fazem o gol. Assim, o Atlético Mineiro volta das férias, né, da Copa do Mundo de Clubes, pior do que tinha parado. Isso é inadmissível. E para mim, assim, nada pode sustentar uma narrativa que fala-se pro Cuca é falta de tempo. Ele teve um mês para treinar, mesmo com as férias, teve semanas antes ali de começar e não conseguiu colocar o mínimo para essa equipe. O Atlético Mineiro não joga o mínimo hoje. É um catado dentro de campo. E aí a gente entra no outro aspecto que, assim, não é um elenco ruim. Assim, eu entendo que o torcedor do Atlético está muito frustrado, porque realmente o investimento da diretoria é mal feito, a montagem é ruim, o clube tá à deriva, o comando do Rubens Menin é uma tragédia. Mas a verdade seja dita, né? Esse elenco não é. Isso também é responsabilidade do Rubens Menin, né? Porque esse elenco não é uma tragédia, entende? Tem o Hulk, tem o Scarpa, tem o Coelho, tem bons jogadores ali, né? Tem jogadores para fazer muito mais do que uma campanha de média escalão. E mais do que isso, uma campanha de Sul-Americana sofrível do início ao fim. Até agora o Atlético não jogou bem nessa Sul-Americana, né? Um jogo ou outro no máximo, mas são atuações sofríveis, uma atrás da outra. O fato é, o Atlético tá jogando essa fase da Sul-Americana, as pré-oitavas, que passar em segundo lugar na fase de grupos, é uma falta de respeito. Porque o elenco do Atlético era tão melhor que a concorrência lá na fase de grupos que passar em segundo é um atestado de um trabalho ruim e não bastasse o time estar ali, o time vai lá e joga desse jeito, entende? Não tem organização alguma. O trabalho do Cuca é ruim, é muito ruim, não tem o que falar. Não, os títulos que ele conquistou antes não podem servir de muleta. Não era muleta para o Tite no Flamengo. O trabalho dele era ruim. Chegou um estagiário como o Felipe Luiz, né? Primeiro trabalho da carreira dele e tá fazendo um trabalho melhor. Então, assim, é revoltante para a torcida do Atlético. E hoje, se o Atlético passa, agradeça ao Everson, porque ele foi lá e defendeu 2 pênaltis. Porque, assim, o Atlético ainda perde 2 pênaltis. O Scarpa nem faz um jogo ruim, mas, assim, chega lá, perde o pênalti dele, né? Tudo para ajudar esse momento que a torcida, né? Tipo, que já vaiou ele depois do que foi revelado ontem. E assim, o Bernardo perde pênalti, misericórdia, né? Coitado do Bernardo, né? O cara volta pro Atlético, tá um negócio triste pra caramba. Parecia que ia ser bonito e não foi até agora. E assim, é um negócio. O Gabriel Menino, inclusive, deu sorte que o pênalti dele entrou. Aquilo ali facilmente podia ter sido uma defesa, mas. Fato é que o Everson vai lá, defende 2 pênaltis. O jogador lá do Bucaramanga bate tão mal ali que devia apanhar no vestiário, né? E aí no final o Everson vai lá e converte. Acho até legal que seja o Everson que faça o gol da classificação. Mas assim, do jeito que tá, não dá. O Atlético não tem desculpas, tem que jogar mais futebol, tem que estar jogando com mais qualidade que isso. Que isso aí é um futebol completamente inaceitável para um time com a qualidade de elenco que eles têm e com as ambições que deveria ter, né? Tipo assim, o time era para estar sendo o favorito sul-americano. Eu sei que não é o único time brasileiro jogando mal lá, até porque o Vasco foi varrido, o Grêmio também foi eliminado. Então, assim,
muitos times fazendo papelão na Sul-Americana, né? O Cruzeiro já foi eliminado na fase de grupos, né? Mas a verdade seja dita o time tem talento e qualidade para estar ali jogando melhor e passando com mais tranquilidade, né? Eu não vou dizer que o Atlético é tipo o Chelsea na Conference League, não é nesse nível, mas para estar com mais tranquilidade ali deveria, né? E assim, era para estar passando por cima do Bucaramanga, mas o fato de não fazer isso explica que o elenco é mal treinado. E vão sustentar o Cuca por memória afetiva, né? Tipo, porque assim, o Atlético é o único time que contrataria o Cuca hoje, em todas as polêmicas que o cara tá ali envolto, né? É o único time, porque os donos não têm imaginação nenhuma. Vai atrás do Cuca porque ganhou no time antes. Eu já teria ido atrás do Vojvoda. Não tem garantia que vai dar certo, mas o Cuca agora também não dá garantia alguma. O trabalho dele é sempre 880 e até agora é muito mais 8 do que 80. E diferente daquele ano de 2021, onde a concorrência tática era pior e o trabalho dele já tinha engrenado até essa altura da temporada, até agora não é nada. O Atlético nada em campo com o trabalho do Cuca. O Atlético precisa de mais. O estadual não pode ficar vendendo ilusão o tempo todo de que lá o trabalho era fantástico, mas agora no Brasileirão não é, porque o nível sobe e ele tem que subir junto também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.